Que honra que é para mim poder continuar este discurso para os meus colegas, professores e o resto do Conselho e Agrupamento de Escolas de Mira. E essa honra deve-se em 50% pela possibilidade de poder partilhar convosco o meu entusiasmo face àquele que considero ser o meu valor mais alto, a liberdade, e em 50% porque esta é uma forma de reafirmar a liberdade de expressão que conquistamos há 50 anos, como bem sabem. Estes 50 anos marcam uma espécie de meia-idade da democracia, a época comum das crises existenciais. Portanto, enquanto pessoa de muitas palavras, quero usá-las para discutir alguns desses casos. Pegando desde já numa das abordagens mais simplistas desta data, que corresponde ao 25 de Abril, enquanto dia notável, que se converteu em feriado. Um 25 de Abril que é matéria do teste de História e por esse mesmo motivo assume o aspecto de fardo, ou no extremo oposto, que é pretexto para não ter aulas. Portanto, um 25 de Abril que se equipara ao 5 de Outubro e a 1 de Dezembro. O problema de qualquer um destes enunciados é o facto de serem injustos para com a definição do conceito em causa. Eu posso ser uma aluna de ciências, mas serei sempre uma eterna defensora da disciplina de História, sobretudo para a instrução e construção da cidadania de um povo. E a causa disto está no facto da educação ser efetivamente uma arma poderosa, tal como nos sugeriu o Sr. Nelson Mandela. A disciplina de História serve, em última análise, para motivar o nosso estado de alerta, para nos ensinar a reconhecer padrões, reconhecer possíveis ameaças, perceber o que está a acontecer à nossa volta e que consequências sairão disso. Porque a história é cíclica e o homem não abdica da sua índole um tanto quanto caótica para estas coisas. E isto já desperta outro assunto. Não só é essencial conhecer o passado, mas também desenvolver o espírito crítico. Os discursos demagógicos, o populismo, tudo isso são autênticas pragas e apenas um pensamento puramente racional e crítico nos pode defender, nos pode tornar imunes a essas ameaças. Mas há ainda outra questão que se impõe, que é o motivo dos jovens serem a grande força desta celebração. É verdade que o 25 de Abril é do povo, é das massas, é talvez o maior bem comum português, mas também não é mentira que os mais velhos é que sentiram na pele as consequências do regime salazarista, as constantes restrições, o terror da PIDE, a iminente perseguição, etc. Por isso, a pergunta que faço é, será que sabemos o que é o 25 de Abril? Estamos a falar de uma realidade com a qual nunca contactamos, que não faz parte das nossas experiências reais. No máximo, temos uma curta-metragem na nossa cabeça que reúne fragmentos do que nos contaram, do que vemos, ouvimos e lemos nos documentos que nos foram deixados. Mas, na prática, não partilhamos a essência do espírito da revolução, porque não conhecemos outra realidade senão aquela que herdámos dos nossos avós. E onde é que eu quero chegar com este palavreado? Quero precisamente chamar a atenção a todos aqueles que foram visados no meu discurso, porque vocês são os protagonistas do dia de hoje e vocês carregam em mãos a maior e mais importante das tarefas, a tarefa de ver as formas invisíveis. Porque quando toda a geração de testemunhas em primeira mão do 25 de Abril desaparecer, quem é que vai assegurar que os seus valores não desaparecem? Vocês, nós, que eu partilho a mesma posição. A dificuldade é ou vai ser assegurar que não deixamos cair no esquecimento uma memória que nunca foi nossa. A provação é ou vai ser agarrar algo que nunca não tivemos e que, como tal, não conhecemos a falta que nos faz. A liberdade está de parabéns. E nós também, por ainda sabermos dignificá-la desta forma. Só que, neste aniversário, surge sempre uma espécie de assombração. Um cansaço, uma raiva, um ímpeto constrangido que quer arrebentar. Podia dizer que é a consciência coletiva de um povo outrora oprimido, mas não me parece que seja esse o caso. Enquanto mulher, sinto que carrego comigo as dores das minhas mães e das mães delas e das mães que foram mães das mães dessas. E eu sei, factualmente, que não sou a única que experiencia isto. Como tal, quero usar a minha voz para falar em nome delas, em nome dos seus direitos sobre os seus corpos, sobre a sua posição e estatuto na sociedade, porque temo cada vez mais vê-los desaparecer diante de mim. E esse medo não é nenhuma fragilidade, muito pelo contrário, é o primeiro argumento a nosso favor, porque o medo é inimigo da liberdade. E por mais visões retrógradas que brotem pelo país fora, o 25 de Abril não matou Deus. Permitiu incorporar a religião de forma saudável e tolerante na vida dos portugueses. O 25 de Abril não arruinou a pátria. Permitiu que o orgulho nacional e português se dirigisse para a força popular em detrimento da subvalorização de um passado apoteótico. O 25 de Abril não arruinou famílias, porque permitiu que as que existem sejam de facto um lar acolhedor, onde ninguém é forçado a aceitar o que não quer. A única coisa que o 25 de Abril derrubou foi o regime. O resto são portas abertas. Há muitas formas
de encarar o 25 de Abril. E a primeira que rejeitei foi a de um feriado como o 5 de Outubro ou o 1 de Dezembro. Embora esta seja também uma data histórica como as outras, e quem sou eu para dizer o contrário? Pois não sou ninguém, mas vou dizê-lo na mesma. O 25 de Abril não aconteceu há 50 anos. O 25 de Abril é o que está a acontecer agora, é o presente, são estas celebrações, é o cravo na mão, é a reminiscência de revolução. Estas não podem ser comemorações do passado, porque isso já não é nosso. Estas são comemorações de ainda cá estarmos, de ainda nos lembrarmos e de ainda termos dentro de nós uma força coletiva capaz de nos fazer acabar com qualquer estado a que cheguemos. É ver estes 50 anos mais como os que vêm pela frente do que os que vieram de trás. É saber que se eu agora gritasse 25 de Abril sempre, vocês responderiam em cor fascismo nunca mais, independentemente desta barreira que nos separa. E esse é o povo protagonista da revolução, o que ainda resiste em pleno 2024. E se o 25 de Abril não for agora, pois então será quando, camaradas? Obrigada.